Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer arte? Na aula de hoje a gente vai continuar a atividade da aula anterior. A gente primeiro desenhou um personagem, criou um personagem, desenhou as características que a gente inventou para esse personagem e aí a gente desenhou na aula passada esse mesmo personagem em várias posições. Nós desenhamos ele de frente, ele de lado, ele de costas, ele sentado. E hoje nós vamos desenhar a história em quadrinhos. Então a gente vai primeiro escrever como vai ser essa história. O que vai acontecer nessa história? A gente vai pensar em uma história que vai acontecer em 4 etapas. Nós vamos usar papel sulfite, a gente vai dividir esse papel sulfite em 4 partes. Em cada uma dessas partes vai ter uma cena. Então a gente vai pensar aonde é que vai acontecer essa história. Vai acontecer na escola, vai acontecer num parque, numa praça, vai acontecer dentro de uma casa. Então vocês vão pensar o lugar. Então escreve lá na folha o lugar aonde vai acontecer a história. Depois vocês vão escrever a história em 4 partes. Primeiro é onde eles estavam, quem eram os personagens participantes dessa história. Um desses personagens tem que ser o personagem que vocês inventaram na aula passada, né? Esse personagem já tem nome, já tem características, você já sabe a cor da roupa, já sabem como ele é, o que ele gosta, vocês já conhecem esse personagem. E aí vocês vão colocar ele na cena com outros personagens que vão interagir com ele, né? Pode ser um animalzinho, pode ser algum objeto que tenha vida, que tenha um brinquedo que converse com o personagem, pode ser outro personagem, ou pode ser alguma coisa que aconteça só com esse personagem de vocês. Então vocês têm que pensar o lugar aonde ele vai estar, como vai ser esse lugar, e esse lugar tem que ter continuidade nas cenas. Vocês vão dividir a folha em 4 partes. Em todas as partes, vocês vão ter que desenhar um cenário, o lugar que o personagem está. E vão desenhar uma ação. O que esse personagem vai estar fazendo, né? Aí vocês vão começar a história e vão dando continuidade a essa história, né? Vão colocar balõezinhos de fala, vão mudar o personagem de lugar de um quadrinho para o outro, e aí vocês vão criar essa história. Então, primeiro, vocês vão escrever um roteiro, o que vai acontecer nessa história, o que vai acontecer no primeiro quadrinho, o que vai acontecer no segundo quadrinho, o que vai acontecer no terceiro e no quarto, que vai ser o último, o fim da história. Então, vocês têm que pensar que a coisa vai começar, a história, a cena vai começar e ela tem que ter um fim, como é que vai terminar essa história, tá? Então, vocês vão escrever essa historinha, uma historinha curta, podem escrever assim, cena 1, ou quadrinho 1, e escrever o que vai acontecer no quadrinho 1. Quadrinho 2, e aí coloca outra coisa lá, diferente do quadrinho 1, que vai ter que ter continuidade. E aí vão fazer isso nos 4 quadrinhos. E o último, 4º quadrinho é o último, e aí vai finalizar a história. Então vocês vão pensar que essa história vai começar, vai desenvolver, vai acontecer alguma coisa na história, e no último quadrinho vai finalizar, vai fechar essa história e vai acabar aí. Depois que vocês escreverem a história, vocês vão dar um título para essa história. Não precisa escrever o título antes. Vocês podem escrever primeiro a história, né, colocar o que vai acontecer nesses quadrinhos e depois vocês inventam o título, tá? Então primeiro escreve, depois desenha. E se vocês quiserem, se der tempo, vocês podem colorir, né? Tem que ter o cenário, tem que ter balõezinhos de fala, tem que ter o personagem que vocês já criaram e aí ele pode interagir com outros personagens ou com outros objetos, tá? Espero que vocês gostem, divirtam-se e até a próxima. Um beijão. Tchau!